Existem nomes da Segunda Guerra Mundial que todos nós conhecemos. Heróis cujos rostos foram esculpidos na pedra da história. Suas fotos, em preto e branco, nos mostram generais sérios, determinados. Os arquitetos da vitória. Eles se tornaram lendas, símbolos intocáveis do poder e da estratégia. Mas e se essa imagem for apenas uma parte da verdade? O que acontece quando a luz da investigação histórica ilumina as sombras que a propaganda deixou para trás? A memória popular é uma coisa. Os fatos, registrados em documentos e relatórios de batalha, são outra bem diferente. Hoje, faremos o impensável. Vamos separar o homem do mito. Esta é a nossa contagem regressiva dos 5 generais americanos mais superestimados da Segunda Guerra Mundial. Classificados não por suas falhas, mas pela enorme distância entre a fama que receberam e os resultados que realmente entregaram. É importante deixar claro, não estamos falando de traidores ou de homens incompetentes. Cada general nesta lista teve sucessos reais e contribuiu para o esforço de guerra. O problema não é o que eles fizeram, mas como a história exagerou seus feitos, escondeu seus erros catastróficos e poliu suas imagens, até que a lenda se tornasse mais real que o homem. Nossa jornada começa com um nome que você provavelmente nunca ouviu, e por um bom motivo. Sua incompetência foi tão catastrófica, sua falha tão humilhante, que a história oficial tentou enterrá-lo. Mas como um homem que liderou suas tropas para o desastre, não só escapou da punição, mas foi promovido. O nosso número 5 é Lloyd Fredendall. Ele é o exemplo perfeito do general de tempos de paz. Impecável no papel, impressionante em desfiles, mas que se desfaz completamente ao primeiro cheiro de pólvora. Fredendall chegou ao norte da África carregando uma reputação de ouro. Ele não era apenas um general qualquer. Ele era o protegido do chefe do Estado-Maior do Exército George Marshall, que o descreveu pessoalmente como um comandante ousado e determinado. Com esse tipo de apoio, ele recebeu uma das missões mais críticas do início da guerra: o comando das forças terrestres americanas em seu primeiro grande teste contra o exército alemão. O destino da reputação americana estava em suas mãos. A realidade, no entanto, foi um choque. O estilo de comando de Fredendall não era apenas ruim, era bizarro. Enquanto seus soldados cavavam trincheiras rasas no deserto, ele ordenou que um batalhão inteiro de engenharia construísse um gigantesco e complexo bunker de comando para si mesmo, a mais de 100 quilômetros de distância da linha de frente. Ele se recusava a visitar suas tropas ou a inspecionar as posições defensivas. Pior do que sua ausência física era sua comunicação. De dentro de seu quartel-general subterrâneo, ele emitia ordens em um código pessoal, que só ele entendia. Suas mensagens eram enigmas sem sentido, que deixavam seus comandantes de campo perplexos e paralisados. Como se pode lutar uma guerra quando não se consegue sequer entender as ordens do próprio general? Sob uma liderança tão desconectada e indiferente, a disciplina das tropas erodeu. As defesas essenciais, como campos minados e posições de artilharia, nunca foram devidamente estabelecidas. Do outro lado da linha, o marechal de campo Orwin Rommel, a raposa do deserto, procurava exatamente esse tipo de fraqueza, e ele a encontrou. Em fevereiro de 1943, no Passo Casserini, as forças alemãs veteranas atacaram. O resultado foi um desastre absoluto. As unidades americanas, mal posicionadas e mal lideradas, simplesmente se desintegraram. Foi a primeira grande derrota da América na Europa, e foi profundamente humilhante. O general Dwight D. Eisenhower, furioso, removeu Fredendall do comando imediatamente. Mas aqui está o fato que o coloca nesta lista. Ele nunca enfrentou qualquer consequência real. Em vez de uma corte marcial por incompetência, Fredendall foi silenciosamente enviado de volta para casa, promovido a Tenant General e condecorado com uma medalha de serviço distinta. Seu fracasso colossal foi varrido para debaixo do tapete para proteger a moral do povo americano. Ele falhou para cima. Sua reputação doméstica intacta, enquanto os homens que ele liderou pagaram o preço no deserto. O fracasso de Fredendall foi um segredo vergonhoso que o exército tentou esconder. Mas o que acontece quando um general não esconde seus erros, mas os exibe
como se fossem vitórias? O que acontece quando a busca pela glória pessoal se torna mais importante do que vencer a guerra? Conheça o Caçador de Glória, em nosso número 4. Em nosso quarto lugar está Mark Clark. Se a falha de Fredendall foi um pecado de incompetência, a de Clark foi um pecado de vaidade. Ele era um homem obcecado com sua própria imagem, e nenhuma de suas ações demonstra isso de forma mais trágica do que sua corrida para Roma em junho de 1944. No papel, o currículo de Clark é impressionante. Ele comandou o 5º Exército Americano durante a brutal e sangrenta campanha da Itália, e ele conseguiu um prêmio que todos podiam ver: a captura de Roma, a primeira capital do eixo a cair sob o domínio dos aliados. Uma vitória para as manchetes, mas por trás da foto da vitória esconde-se uma verdade sombria. Após meses de combates terríveis, os aliados finalmente romperam as linhas de defesa alemãs. O plano estratégico era claro, brilhante e decisivo: cercar e aniquilar completamente o 10º Exército Alemão, que estava em plena retirada. O exército de Clark estava em uma posição perfeita para fechar o lado sul da armadilha. O sucesso significaria a destruição de uma força de combate inimiga inteira, que poderia ter encurtado a guerra na Itália em muitos meses, salvando milhares de vidas. Mas Mark Clark tinha outras ideias. Ignorando as ordens diretas de seus superiores e o objetivo estratégico crucial, ele tomou uma decisão insubordinada. Ele rasgou o plano e apontou seus exércitos para o prêmio que seu ego cobiçava: Roma. Ele não estava pensando em destruir o exército inimigo. Estava pensando em seu lugar nos livros de história, como o conquistador da cidade eterna. Enquanto Clark marchava para sua foto triunfante em uma cidade que os alemães já haviam decidido não defender, a armadilha se abriu. Pela brecha que a vaidade de Clark criou, dezenas de milhares de soldados alemães experientes escaparam. Aqueles mesmos soldados se reagruparam e continuaram a lutar ferozmente por quase mais um ano, infligindo uma carnificina terrível às forças aliadas nas montanhas do norte da Itália. Cada vida perdida naquela fase da campanha pode ser, em parte, creditada à decisão de Clark de escolher a glória pessoal em vez da vitória estratégica. Essa busca por glória pessoal, mesmo que custe caro para a equipe, é algo que vemos até hoje, não é? Nos esportes, nos negócios, na política. Você já presenciou uma situação assim, onde o ego de uma pessoa prejudicou todo um grupo? Conte sua história nos comentários. E se você é do tipo que não se contenta com a história oficial, que busca a verdade por trás da lenda, então você pertence a este canal. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição para continuar essa jornada conosco. A ironia final para Clark foi esmagadora. Ele conseguiu sua foto em Roma no dia 4 de junho. Apenas 2 dias depois, o mundo inteiro se virou para as praias da Normandia. Sua grande conquista, o momento de glória pelo qual ele sacrificou um objetivo militar vital, foi instantaneamente ofuscada e esquecida. A ambição de Clark custou vidas, mas sua busca por fama parece quase modesta quando comparada ao nosso próximo general. Um homem com um ego tão colossal, uma autoconfiança tão inabalável, que ele olhou para o maior desastre militar da história americana e o transformou em sua maior vitória pessoal. O número 3 não era apenas um general, ele era um mestre em construir a própria realidade. Em terceiro lugar, Douglas MacArthur. Se Mark Clark era um caçador de glória, MacArthur era um construtor de impérios, com ele mesmo no centro de tudo. Ele era, talvez, o comandante mais egoísta da história americana, um verdadeiro mestre em transformar desastres em triunfos pessoais, através de pura força de vontade e manipulação da mídia. Vamos direto ao ponto. MacArthur recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, por sua defesa das Filipinas em 1942. O problema? Essa defesa foi um dos maiores fracassos da história militar americana. Após o ataque a Pearl Harbor, MacArthur teve mais de 9 horas de aviso, antes que os japoneses atacassem as Filipinas. Tempo mais do que suficiente para dispersar sua força aérea. Em vez disso, seus aviões foram encontrados perfeitamente alinhados no campo Clark, e foram aniquilados no chão. Isso foi apenas o começo. Suas forças terrestres, mal posicionadas e despreparadas,
foram rapidamente subjugadas. MacArthur recuou para a península de Bataan, e quando a situação se tornou insustentável, ele abandonou seus homens. Dezenas de milhares de tropas americanas e filipinas foram deixadas para trás para enfrentar a brutal marcha da morte de Bataan e os horrores dos campos de prisioneiros japoneses. Mas o que aconteceu com o comandante responsável por essa catástrofe? Aqui reside a genialidade de MacArthur. Em vez de uma corte marcial, ele foi evacuado para a Austrália. De lá, ele fez sua agora lendária declaração: "Eu voltarei." Para o público americano, ele não era um general derrotado fugindo do campo de batalha. Ele era um herói destemido, fazendo uma promessa sagrada. A imagem era tudo. Suas tropas abandonadas tinham uma perspectiva diferente. Eles o apelidaram de Dugout Dog, uma referência sarcástica ao tempo que ele passou seguro em seu bunker subterrâneo, enquanto eles lutavam e morriam. Como um homem consegue transformar uma derrota tão completa em um símbolo de heroísmo? Anos mais tarde, essa mesma promessa pessoal, "Eu voltarei", teria consequências mortais. A estratégia americana no Pacífico era o salto de ilhas, contornando fortalezas inimigas desnecessárias para avançar mais rapidamente em direção ao Japão. As Filipinas, estrategicamente, poderiam ter sido contornadas, mas a promessa de MacArthur era pessoal. Ele tinha que voltar. Essa obsessão levou a uma das batalhas mais inúteis e sangrentas da guerra, a Batalha de Peleliu. Milhares de fuzileiros navais americanos morreram para capturar uma pequena ilha, cujo único propósito estratégico era apoiar a planejada invasão de MacArthur em Mindanao, nas Filipinas. Mas depois que o sangue foi derramado e a ilha foi tomada, MacArthur simplesmente mudou de ideia. Ele decidiu que não precisava mais invadir Mindanao. A batalha, o sofrimento, as vidas perdidas em Peleliu, tudo se tornou completamente desnecessário. MacArthur construiu um monumento à sua própria imagem, e não se importou com o custo humano ou estratégico. No entanto, o general em nosso segundo lugar era o seu oposto completo, em termos de imagem pública. Ele não era o showman, mas o homem quieto e humilde. O general do soldado. Mas essa fachada de simplicidade escondia uma série de erros de cálculo, que permitiram a fuga de exércitos alemães inteiros e quase levaram o esforço de guerra aliado ao colapso. Chegamos ao número 2. Omar Bradley. Se MacArthur era pura arrogância e espetáculo, Bradley era a imagem oposta. Ele foi cuidadosamente retratado pela imprensa como o general do soldado, um líder humilde, calmo e competente, que se importava profundamente com seus homens. Essa imagem era tão poderosa que ele se tornou um dos generais mais amados da América. Mas a diferença entre essa imagem pública e seu desempenho real em momentos críticos é talvez a maior de todas. Nesta lista, seu primeiro grande erro, e um dos mais significativos de toda a campanha europeia, ocorreu em agosto de 1944, no que ficou conhecido como a Falha de Falaise. Após o sucesso dos desembarques na Normandia, os aliados tinham uma oportunidade de ouro. Quase todo o 7º Exército Alemão estava preso em um bolsão. O plano era simples. As forças americanas sob o comando de Bradley fechariam a saída sul, enquanto os britânicos e canadenses fechariam o norte. Era a chance de aniquilar uma força inimiga massiva e, possivelmente, terminar a guerra antes do Natal de 1944. Mas no momento decisivo, Bradley hesitou. Obcecado com a possibilidade de suas tropas colidirem com as forças canadenses e preocupado com relatórios de inteligência falhos, ele ordenou que suas unidades parassem seu avanço. Seu subordinado mais agressivo, George Patton, ficou furioso, implorando para que o deixassem fechar a armadilha. Bradley recusou. O resultado foi uma catástrofe estratégica. Uma brecha permaneceu aberta. Cerca de 50.000 soldados alemães, junto com centenas de tanques, escaparam por essa brecha. Esses não eram recrutas. Eram tropas veteranas que seriam reequipadas e enviadas de volta para a batalha, prolongando a guerra e matando milhares de soldados aliados nos meses seguintes. Seu segundo e ainda maior fracasso veio 4 meses depois, em dezembro, com a Batalha do Bulge. A inteligência aliada havia coletado múltiplos avisos de uma grande concentração de forças alemãs na aparentemente tranquila região das Ardenas. Mas Bradley, comandando aquele setor, simplesmente
se recusou a acreditar. Ele estava convencido de que o exército alemão estava acabado, incapaz de lançar qualquer ofensiva significativa. Suas tropas estavam perigosamente dispersas, com muitas unidades inexperientes mantendo a linha. Quando a ofensiva alemã foi lançada em 16 de dezembro, ela atingiu as linhas americanas com a força de um martelo. Foi um choque completo. A resposta inicial de Bradley foi de negação e confusão. Ele foi lento para reagir, lento para mover reforços, lento para compreender a magnitude do desastre que se desenrolava. A situação se tornou tão caótica e desesperadora que o comandante supremo, Eisenhower, tomou uma decisão drástica. Ele retirou o controle dos exércitos do norte de Bradley e os entregou temporariamente ao comando do marechal de campo britânico Bernard Montgomery. A reação de Bradley não foi a de um líder humilde, focado em resolver a crise. Foi uma explosão de ego ferido. Ele gritou com Eisenhower, seu amigo de longa data, e ameaçou renunciar em protesto. Naquele momento crítico, sua preocupação parecia ser mais com sua rivalidade com Montgomery do que com o destino de seus homens lutando e morrendo na neve. A reputação de Bradley, no entanto, sobreviveu a tudo isso. Mas agora, chegamos ao topo da nossa lista. Ao general cuja lenda é tão poderosa, cuja personalidade era tão avassaladora, que ele se tornou o próprio arquétipo do comandante de guerra americano. Um homem que é, sem dúvida, o general mais famoso e, ao mesmo tempo, mais superestimado da Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, chegamos ao número 1. George S. Patton. Ele está no topo desta lista porque nenhum outro general americano possui uma lacuna tão vasta entre a lenda e a realidade. A imagem de Patton está gravada em nossa consciência coletiva. O guerreiro implacável, com seus revólveres de cabo de pérola, o general que os alemães mais temiam. Um gênio do campo de batalha que nunca perdeu uma batalha. Essa imagem não é totalmente falsa. Patton entendia algo que poucos generais compreendiam. A guerra moderna também é um espetáculo. E nesse espetáculo, ele se escalou como a estrela principal. Sua persona teatral, seus discursos inflamados e cheios de palavrões, tudo era parte de uma imagem cuidadosamente construída para inspirar seus homens e intimidar seus inimigos. E funcionou. Até hoje, ele é o general americano mais instantaneamente reconhecível da Segunda Guerra Mundial. E é preciso ser justo. Por trás da imagem, havia um talento genuíno. Patton era um mestre da guerra móvel e blindada. Sua compreensão de velocidade, logística e agressão era, por vezes, brilhante. Após o rompimento das linhas na Normandia, seu terceiro exército avançou pela França em uma velocidade estonteante, cobrindo centenas de quilômetros e capturando dezenas de milhares de prisioneiros. Ele era a ponta da lança aliada. Seu momento de maior glória, sem dúvida, veio durante o desespero da Batalha do Bulge, enquanto outros comandantes, como Omar Bradley, estavam paralisados pela surpresa. Patton viu a crise como uma oportunidade. Em uma reunião de alto comando, enquanto outros falavam em defesa e contenção, Patton declarou calmamente que poderia girar seu exército em 90 graus e atacar o flanco alemão em 48 horas. Ninguém acreditou nele, mas ele o fez. Em um dos feitos logísticos mais impressionantes da guerra, ele moveu centenas de milhares de homens e seus equipamentos através de um inverno brutal para socorrer os defensores cercados de Bastogne. Foi uma ação audaciosa, decisiva e absolutamente crucial, que ajudou a quebrar a espinha da última grande ofensiva de Hitler no Oeste. Esta é a lenda de Patton. O salvador de Bastogne. O conquistador da França. O general que cuspia fogo e amava a guerra. É uma história poderosa, imortalizada em filmes e livros. E é absolutamente verdade. Mas é apenas metade da verdade. A outra metade, a parte que a lenda convenientemente esquece, revela um padrão perturbador de crueldade, insubordinação e um julgamento tão falho que quase encerrou sua carreira em desgraça. Por trás do herói, havia um homem cujos demônios eram tão grandes quanto seus talentos. Agora, vamos olhar para o lado sombrio de George Patton. Seu maior inimigo no campo de batalha não era um general alemão, mas sua própria falta de disciplina,
e controle. O incidente mais infame ocorreu em agosto de 1943, na Sicília. Durante visitas a hospitais de campanha, Patton encontrou soldados que sofriam do que era então chamado de fadiga de combate 1, que hoje reconhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Para Patton, um homem que acreditava que o medo era uma escolha moral, esses homens não estavam doentes. Eles eram covardes. Em 2 incidentes distintos, ele confrontou esses soldados vulneráveis. Ele não ofereceu conforto. Ele os agrediu fisicamente. Ele os esbofeteou na frente de médicos e enfermeiros, gritando que eram covardes e uma desgraça para o exército. Em um dos casos, ele chegou a sacar seu revólver, ameaçando atirar no soldado ali mesmo. A ironia cruel é que um dos homens que ele humilhou não sofria de fadiga de combate, mas sim de uma febre altíssima causada por malária. Patton não se deu ao trabalho de perguntar. Ele viu o que sua própria visão de mundo lhe permitia ver. Fraqueza. Quando a notícia desses incidentes vazou para a imprensa, a reação foi uma tempestade de fúria. O público americano e o Congresso exigiram sua cabeça. O general Eisenhower considerou seriamente enviá-lo para casa em desgraça. No final, Patton foi forçado a pedir desculpas publicamente a todos os seus homens. Mas a punição real foi o silêncio. Por 11 meses cruciais da guerra, o general mais famoso da América foi colocado na prateleira, sem um comando de combate, enquanto outros homens como Omar Bradley eram promovidos acima dele. Esses incidentes não foram um simples deslize. Eles revelaram uma falha fundamental em seu caráter como líder. Um desprezo pela condição de seus próprios soldados, que contrasta fortemente com sua imagem de pai de suas tropas. Seu histórico de combate, embora impressionante, também está manchado por decisões questionáveis. Sua famosa corrida para Messina na Sicília foi menos uma manobra estratégica e mais uma competição de ego com o general Montgomery, sem nenhum valor militar real. Em Metz, sua obsessão em tomar a cidade fortificada levou a um cerco sangrento e custoso, que paralisou seu exército por meses. Após o fim da guerra, seu comportamento se tornou ainda mais errático, com declarações públicas que embaraçaram profundamente o governo americano. Em dezembro de 1945, Patton morreu em um acidente de carro, na Alemanha. Sua morte prematura foi a última peça na construção de sua lenda. Ele morreu como um guerreiro no auge de sua fama, antes que suas controvérsias e sua personalidade, cada vez mais instável, pudessem corroer a imagem que ele tão cuidadosamente construiu. A verdade é que a personalidade de Patton era simplesmente maior do que seu desempenho. Ele era o ator perfeito para o papel de general, mas seus feitos reais, embora notáveis, não o elevam ao status mítico que ele ocupa hoje. Patton é o ápice da nossa lista, o exemplo final de como a personalidade pode ofuscar a performance. Mas o que a história desses 5 homens, Fredendall, Clark, MacArthur, Bradley e Patton, realmente nos ensina sobre a natureza da guerra e sobre quem nós escolhemos chamar de heróis? Do Lloyd Fredendall, o incompetente protegido. A Mark Clark, o caçador de glória. De Douglas MacArthur, o mestre da autopromoção. E Omar Bradley, o general do soldado, cujas falhas foram esquecidas. Até George Patton, o mito que se tornou maior que o homem. Cada um desses generais desempenhou um papel na vitória aliada. Mas a história, como vimos, não é apenas sobre o que aconteceu. É sobre como nos lembramos do que aconteceu. A fama deles foi construída sobre sucessos reais, mas também sobre relações públicas brilhantes, sobre a proteção de homens poderosos e sobre a simples sorte das circunstâncias. O que os une nesta lista é a enorme distância entre a lenda que foi criada ao redor deles e a realidade, muitas vezes mais sombria, de suas ações e decisões. Isso os torna generais ruins? Não necessariamente. Isso os torna humanos, falíveis. E nos lembra que devemos olhar para a história com um olhar crítico, questionando as estátuas e as manchetes. A guerra precisa de heróis para inspirar uma nação, mas no processo, ela inevitavelmente cria mitos. E distinguir um do outro é crucial para entender a verdade, pois as guerras não são vencidas apenas por mapas, flechas e generais. Elas são vencidas nas fábricas,
pelos homens e mulheres que constroem os tanques e os aviões. São vencidas pelos analistas de inteligência que decifram os códigos inimigos. E, acima de tudo, são vencidas pelo sangue, suor e sacrifício de milhões de soldados comuns, cujos nomes nunca entrarão para os livros de história, mas cujos ombros carregaram o verdadeiro peso da vitória. Eles são os heróis cujas histórias foram ofuscadas pelas lendas dos homens que os comandavam, e que por vezes os decepcionaram. Mas essa é a nossa análise, baseada em anos de registros históricos. Agora, queremos ouvir a sua. Você concorda com este ranking? Quem nós esquecemos? Quem você colocaria no topo da lista? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é uma parte valiosa desta conversa. Se este mergulho profundo na história militar despertou algo em você, clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para não perder nossas próximas investigações. A história não pertence aos generais, mas a todos que se atrevem a questioná-la.